Olá, bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Saudade, né? Como vocês estão? Estão se cuidando? Estão aproveitando esse tempo para estudar, não é? Para fazer alguma atividade diferente? É um tempo novo para todos nós, não é? Um pouquinho difícil, mas que vai passar. E que já nós iremos estar juntos, né? Dando continuidade de forma presencial o nosso aprendizado. Bom, por enquanto a gente não pode, né? Tá juntinho todos os dias lá na escola, nós vamos dar continuidade a esse aprendizado por aqui, né? É a maneira que nós encontramos para que vocês continuem aprendendo, para que a gente continue pertinho de vocês pelo menos um pouquinho, né? Aí na casa de vocês, nas atividades que vocês estão desenvolvendo, e nós vamos dar continuidade, né? A esses conteúdos, aos conteúdos da língua portuguesa, né? Aonde nós paramos. Então eu preciso que vocês tenham em mãos, né? O livro de vocês, do sistema de ensino da escola, para que a gente possa continuar de onde paramos, tá? Então a tia Tati vai continuar, né, desenvolvendo com vocês, através desses vídeos, as matérias, tá? E a gente vai aprendendo. E qualquer coisa vocês terão alguma oportunidade de tirar dúvidas, me mandar zap. Ao final da aula eu vou disponibilizar aqui meu número, não tem problema, tá bom? E qualquer dúvida é só me procurar, tá? Todo mundo já pegou? Então peguem aí o lápis, peguem o livro, tá? Pelos meus cálculos, nós paramos na página 56, nós vamos dar continuidade à questão da sinopse. Nós estamos estudando gêneros textuais, inclusive eu coloquei uma atividade lá na plataforma da Plural. Quem foi que fez? Creio que todo mundo, né? Que bom! Então vamos lá. Então, vocês lembram daquele menino aventureiro, o cubo, né? E as cordas mágicas. E o que é uma sinopse? Só para relembrarmos, né? A sinopse é um resumo, né? Uma síntese de uma história, né? De uma história de um filme, né? Quem tem Netflix em casa, por exemplo, antes de começar o filme, você coloca, né? Naquela primeira tela que aparece, antes de clicar no filme, aparece a sinopse, né? Que é um pedacinho, um resumo, né, daquilo que vai acontecer naquela história que vai ser desenvolvida, tá ok, meus amores? Então, nós já fizemos, né, bastante coisas em relação à sinopse, só que ficou faltando para a aula seguinte, que não pôde acontecer, o número 5 para a gente terminar. Então, nós vamos concluir agora, tá bom? Peguem a aguinha, tá? Para vocês irem se hidratando nesse tempinho aí, tá? Pra gente começar a nossa aula de hoje, ok? Hoje, 26 de março, não é isso? Então, lá no número 5 tá dizendo assim: releia a sinopse e destaque os verbos existentes no texto, né? Então, na sinopse, conta a história de Kubo e as cordas mágicas. Um menino, né, que no Japão, ele passou por uma grande aventura para poder ajudar a sua família, né? Então, releia a sinopse e destaque os verbos existentes no texto. Letra A. Faça um levantamento dos verbos e locuções verbais usados na sinopse. Todo mundo tá certinho aí? Ninguém tá perdido? Estamos na página 56, dando continuidade lá no número 5, ok? Então, vamos relembrar o que é um verbo,
né? O verbo é aquela palavra, né, que é variável, ou seja, que pode mudar, né? E essa palavra, ela exprime uma ação, né? Ela pode exprimir um estado ou ela pode exprimir também um fenômeno da natureza, né? Por exemplo, um verbo que indique uma ação, o verbo fazer, né? Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa, eu vou realizar algo, né? Então, esse verbo, ele está indicando, tá? A ação dessa oração. Eu vou fazer um bolo de chocolate. Qual é a ação que eu estou realizando? Fazer um bolo de chocolate, tá ok? Esse verbo, ele também pode exprimir um estado, que é como eu estou num determinado momento, né? Como eu sou, né? Fala de como alguma coisa está de acordo com a realidade do momento, tá? Eu continuo achando esse momento muito difícil. Eu continuo, né? É como eu acho que o momento está agora, né? Também pode ser, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou feliz, eu estou feliz. Então, é um verbo que exprime, né, estado, tá? E ele também pode indicar, gente, um fenômeno, né? Ele pode indicar fenômenos da natureza, né? Hoje anoiteceu mais cedo, né? Então, o que exprimiu o fenômeno da natureza aí? Anoiteceu, né? Que é algo realmente que a natureza nos dá, tá? Então, o verbo também pode exprimir esse fenômeno da natureza, tá? Então, gente, nós vamos ver quais são os verbos, vamos destacar lá na sinopse. E também, a tia está relembrando, tá? Nós já conversamos bastante sobre isso em sala de aula. As locuções verbais. O que é mesmo uma locução verbal? Quando nós temos dois verbos juntinhos, né? Na mesma oração. Quando um fica perto do outro. Um é o principal e o outro auxilia, né? Eu vou viajar amanhã. Então, eu tenho o verbo vou e eu tenho o verbo viajar. Um auxiliando o outro. Um é o principal, que é a questão da viagem, né? E o vou está auxiliando esse verbo principal, viajar, tá? Eu posso substituir e tirar uma locução verbal e colocar apenas eu viajarei amanhã, tá? Mas dentro de uma locução verbal, locução, essa palavra locução já quer dizer que tem mais de um elemento na oração, mais de uma palavra, uma auxiliando a outra, tá? Então, nós vamos procurar os verbos e as locuções verbais lá na sinopse. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá na sinopse. A sinopse, gente, está na página 53, tá? Então, nós vamos procurar esses verbos. Nós temos lá o verbo convoca, tá? Nós temos força, nós temos perseguir, nós temos reúne. Tem muitos verbos nessa sinopse, porque, como nós conversamos lá em sala de aula, é um filme de aventura, né? Então, tem
muitas palavras que exprimem ação, né? Tem sair, sair, tem salvar, resolver, conheceu, irá, lutar, ok? Agora, como locução verbal, nós temos duas aí. Nós temos duas palavras que são verbos, tá? Onde sua classe gramatical é verbo, e estão juntinhas uma da outra, formando uma locução verbal. Irá, reunir, irá reunir e irá cumprir. Irá reunir e irá cumprir. Ok até aí? Vou dar uns segundinhos para que vocês possam concluir. Agora vamos lá na letra B. Em que tempo e modos verbais são conjugados os verbos da sinopse? Em que tempo? Ele pode estar no pretérito, ele pode estar no presente, pretérito que quer dizer passado, ele pode estar no presente e ele pode estar no futuro, tá? Ele pode estar no modo indicativo, que está indicando que você faça alguma coisa, tá? Expressa uma certeza. Ele pode estar no modo subjuntivo, que expressa uma dúvida, né? Ele pode estar no modo imperativo, que é um comando, uma ordem, tá? Então, vamos analisar em que tempos e modos verbais são conjugados os verbos da sinopse. Nós temos convoca, força, reúne, sair. Então, nós temos a grande maioria desses verbos da sinopse, eles estão no tempo presente, tá? E eles estão expressando uma certeza, tá? E se expressam a certeza, eles estão no presente do indicativo, tá? Ok, estão colocando. Vamos para a letra C. Vamos lá. Que efeito de sentido é produzido com o uso dos tempos verbais presente e futuro do presente do indicativo? Que efeito de sentido é produzido com o uso dos tempos verbais presente e futuro do presente do indicativo? O tempo presente indica o quê? Que é hoje, né? Que está acontecendo agora, nesse momento, né? E já o futuro do presente do indicativo é para trabalhar a expectativa de quem está assistindo o filme, né? O que será que vai acontecer daqui a pouco, na próxima cena, né?
Então, o que vem no futuro? Porque daqui a 1 minuto é futuro. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a 1 minuto, tá? Então, o tempo presente, ele é utilizado na sinopse para indicar o que está acontecendo agora. E o futuro é para criar, tá? No espectador, uma sensação de esperança, né? Realmente de espera do que está para acontecer, uma curiosidade do que está para acontecer, do que pode acontecer na próxima cena do filme ou como vai terminar esse filme, né? Então é por aí, tá bom? Dando um tempinho para que vocês possam concluir aí a resposta de vocês. Bom, quem já conseguiu terminar, nós vamos lá para a página 57, tá? Nós vamos fazer uma interpretação de um texto. Você já ouviu falar da cantora e compositora Rita Lee? Já ouviu as músicas dela? Os pais de vocês, creio eu que sim, né? Que já ouviram as músicas de Rita Lee. Pelo título da notícia, você imagina do que deve tratar o texto? Que deve ser? Qual deve ser a relevância desta notícia? Vamos lá. Saudade das nossas leituras coletivas, né? Hoje a tia Tati vai ter que ler sozinha. Rita Lee volta a escrever para crianças, por Atos Moura. Depois de quase 30 anos sem publicar obras para o público infantil, Rita Lee prepara um novo livro destinado às crianças. Lança em julho via Globo Livros. Amiga Ursa, uma história triste, mas com um final feliz. O texto conta a história real de Marcia, uma ursa da Sibéria, vítima de tráfico de animais, que veio parar no Brasil. Aqui sofreu maus tratos em circos e ficou conhecida como a ursa mais triste do mundo. Marcia vive hoje num santuário ecológico em São Paulo. Rita também relança no segundo semestre mais 4 livros infantis da saga do ratinho Dr. Alex, reescritos agora por Rita. Foram publicados entre o final dos anos 1980 e o início da década de 1990. Vamos para a página 58. Então, aqui nós temos um pouquinho da biografia da Rita Lee. Rita Lee Jones de Carvalho, conhecida apenas como Rita Lee, é uma cantora, compositora, multi-instrumentista, escritora e ativista brasileira. Rita Lee alcançou a impressionante marca de 55 milhões de discos vendidos. Vou parar por aqui, tá bom? Vocês podem concluir depois essa leitura da Rita Lee, que é uma grande cantora, né, da nossa música popular brasileira. Depois vocês podem pesquisar, vocês podem perguntar aos pais, aos avós, sobre quem foi Rita Lee, ok? Quem é, né, na verdade, Rita Lee. Número 1. A hipótese que você levantou antes de ler a notícia, com base apenas no título, se confirmou?
Comente. A hipótese que você levantou antes de ler a notícia, professora, que hipótese é essa? Vamos voltar lá na página 57. Tem assim, ó, as seguintes perguntas. Você já conheceu ou ouviu falar da cantora e compositora Rita Lee? Já ouviu músicas dela? Pelo título da notícia, você imagina do que deve tratar o texto? Qual deve ser a relevância desta notícia? Vocês vão responder essas perguntas aqui no número 1. A resposta é pessoal, tá bom? Vocês vão responder aí, e aí vocês vão dizer se vocês realmente já conheceram, se vocês já ouviram música delas, né? Enfim. Vou dar um minutinho para vocês. Vamos lá? Você já sabe que essa notícia foi publicada em um blog do jornal O Globo, a quem provavelmente interessaria o fato relatado. Gente, quando você não conseguir concluir a resposta e eu continuar, só pausar e depois você dá o play de novo, tá bom? Para continuar a explicação, para que vocês possam concluir o raciocínio de vocês, tá? É porque a tia aqui não pode demorar muito, senão o vídeo fica muito extenso, tá? Bom, a quem provavelmente interessaria o fato relatado? Aos advogados apenas? Médicos apenas? Leitores que se interessam por livros e cultura em geral? Políticos apenas? Então, essa notícia publicada, ela interessa aos leitores, tá ok? Número 3. Qual é o objetivo dessa notícia? Apresentar críticas sobre o livro infantil publicado por Rita Lee? Informar o público interessado sobre a publicação de um livro infantil? Ensinar aos leitores estratégias de leitura para crianças? Aqui no caso, o objetivo da notícia é informar o público interessado sobre a publicação de um livro infantil, tá? Agora no 4, releia o primeiro parágrafo. Normalmente ele traz respostas para as questões a que toda notícia procura responder. Em seguida, complete o quadro com as informações do texto que você leu. O que aconteceu? O que aconteceu é que a autora Rita Lee, ela prepara um novo livro infantil, tá? Quem está envolvida com o fato? No caso aí, quem está envolvida com o fato é a Rita Lee e a editora, a Globo Livros, tá? Quando aconteceu? Após 30 anos da última publicação do livro da autora para esse público leitor. Tá tudo lá, tá, gente? No primeiro parágrafo. Eu tô falando e respondendo, porque como é uma aula gravada, eu não posso dar aquele tempo para que vocês possam responder. Mas é o que a tia falou. Parem, respondam, depois vejam se a minha resposta bate com a de vocês. Tá ok? Por que essa notícia foi veiculada? Porque se trata, né, de um lançamento de livro de uma artista conhecida por suas músicas. Porque se trata do lançamento de um livro de uma artista que é conhecida por cantar e não por escrever,
tá? Bom, o primeiro parágrafo, gente, de uma notícia, né, que recebe o nome aí de slide, né, ele resume as primeiras informações que costumam aparecer nesse texto, tá? Então, respondendo as questões, o que aconteceu, o fato, quem estava envolvido, quando aconteceu, onde, como e o porquê, tá? Sempre no primeiro parágrafo de um texto. O restante da notícia recebe o nome de corpo e aprofunda ou desenvolve aquelas informações apresentadas inicialmente, tá? Número 5. Do que trata o livro produzido por Rita Lee? Então, o livro ele conta a história da marcha. Lembrando que resposta completa se inicia com uma pergunta. Então, vamos lá. O livro produzido por Rita Lee, né, trata ou conta a história real de Marcha, uma ursa da Sibéria vítima de tráfico de animais e por aí vai, tá bom? Vocês podem ir completando aí de acordo com as informações contidas lá no textinho que fala sobre a publicação do livro da Rita Lee, tá? Releia um trecho da notícia. Marcha vive hoje num santuário ecológico em São Paulo. Rita também relança no segundo semestre mais 4 livros infantis da saga do Ratinho Dr. Alex, reescritos agora por Rita. Foram publicados entre o final dos anos 1980 e o início da década de 1990. Indique em que tempo e modos estão as formas verbais destacadas. Então, nós temos aí em destaque vive, relança, foram publicados, isso. Vive, relança, está indicando o momento presente, está indicando uma certeza. Alguém vive, relança ou relançou, tá? Então, vive e relança, presente do indicativo, tá? Mas eles foram publicados no pretérito, tá? Foram publicados no pretérito do indicativo, tá bom? Porque foi algo que já tinha sido escrito, que já havia acontecido, tá bom? Na letra B, compare o uso dos tempos desse trecho com o restante. Indique o tempo verbal predominante. Por que é feito esse uso? A maioria dos verbos, né, utilizados aí nesse trecho, eles encontram no presente do indicativo, tá? Acontecendo naquele momento, e verbos que indicam e exprimem uma certeza, tá, gente? O livro ainda vai ser lançado, mas o uso do tempo presente, ele produz assim na gente, né, um sentido de algo que é atual, tá bom? Letra C. Em que pessoas estão conjugadas essas formas verbais? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa,
tu, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles, tá? Esse livro, ele foi escrito, né, na terceira pessoa, tá? O livro da Rita Lee, ele foi escrito na terceira pessoa, né? Ele, né, estão conjugadas formas verbais. Olha, vive, relança, foram publicados. Quem fez isso? Ele ou ela. Ela fez isso. Rita Lee fez isso. Então, ela fez. Então, terceira pessoa do singular, tá? Na letra D, por que a maioria dos verbos é conjugada nessa pessoa verbal e não em outra? Porque a jornalista, ela relata algo que acontece com outras pessoas, tá ok? Meus amores, nós vamos parar por aqui. Eu vou pedir a vocês que vocês tentem, por favor, realizar a atividade continuando a interpretação da página 60 e esse pedacinho, que é a letra D e E, da página 61. No próximo vídeo eu vou estar corrigindo com vocês essas páginas e nós vamos continuar um conteúdo novo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar. Meu zap é 986910101, tá bom? Me procura. Por favor, tentem acompanhar as videoaulas, tá? E qualquer coisa, a gente está por aqui e esse momento vai passar, tá? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Aproveitem esse momento para ficar bem pertinho da família e para estudar também. E se cuidem, tá? Lavem bem as mãos sempre. Se não puder, utilizem o álcool em gel. Qualquer coisa, a gente está por aqui. Um beijo grande no coração de vocês.